Afinal de contas, o que é uma projeção cartográfica e para que existem tantas representações diferentes para a mesma superfície do planeta Terra? Vem comigo! Pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de projeções cartográficas. Só que para a gente entender projeções cartográficas, vale a pena lembrar ou aprender o significado do termo cartografia. Cartografia ela é uma ciência, assim como a geografia é uma ciência, a história é uma ciência, a cartografia também é uma ciência. É a ciência que tem como objetivo a produção de mapas, a análise de dados para transformá-los em mapas, né? A compreensão de diferentes tipos de mapas, enfim. Então a cartografia, ela sempre esteve presente na história do homem moderno e hoje não é diferente. Veja, por exemplo, você com o seu celular, quantas vezes você consegue acessar aplicativos que têm como base de dados, de informações, um mapa. Então a cartografia ela está presente no nosso dia a dia. Seja na hora do trânsito, na hora de pesquisar um ponto turístico, enfim, a cartografia é uma ciência. Tá bom? Então, uma vez que a gente já sabe disso, que é uma informação preciosa, aí sim a gente consegue falar sobre as projeções cartográficas. Vem comigo, olha só. Eu vou destacar para a nossa aula, inicialmente, dois diferentes autores. E esses autores, eles tinham como objetivo produzir mapas, portanto eles eram cartógrafos. Eles viveram em momentos diferentes e eles tiveram uma percepção matemática e ao mesmo tempo representativa dessa superfície do planeta Terra de uma forma diferente. E aí quando eu falo forma representativa, o que eu estou querendo dizer, né? Se a gente olhar para o nosso planeta Terra, e eu tenho aqui um pequeno globo representando, né, todo esse nosso planeta, nós sabemos que toda essa superfície apresenta formas continentais diferentes. Nós temos a distribuição, então, desses continentes, e dentro desses continentes nós temos milhões de informações importantes, sejam das rodovias, de áreas de floresta, quais são as capitais dos seus estados, aliás, quais são os países e os seus estados. Então, tenta imaginar comigo quantos elementos, quantas informações existem aqui na superfície do planeta Terra, fora a própria definição dos continentes, dos mares e dos oceanos. Então, é uma infinidade de informações. E aí você vai concordar comigo, tá? Então, como que eu consigo transformar, tá, essas informações que estão distribuídas na superfície terrestre em mapas? Existem várias formas de realizar essa façanha, vamos pensar assim. Só que aí, diante de tantos cartógrafos, de tantas possibilidades, nesses últimos anos, dois deles acabam se destacando mais. Tá? E aí, quando eu falo os últimos anos, na verdade são os últimos séculos. Porque, vejamos, o primeiro cartógrafo, que é o Mercator, ele foi um cartógrafo europeu que viveu lá no século XV, século XVI, e foi o primeiro cartógrafo do planeta Terra a representar todos os continentes no mapa mundi. Que é aquele mapa que nós sabemos, né, que a gente está enjoado já de ver em livros de história, livros de geografia, na própria agenda, entre outros lugares, que é aquele mapa onde eu enxergo a distribuição de todos os continentes numa folha de papel. Esse é o mapa mundi. Tá? Então, foi o primeiro mapa que nós também chamamos de planisfério, porque nós estamos tirando todas as formas dessa esfera e transportando numa folha de papel plana. Portanto, vem o nome, planisfério. Esse Mercator, tá, conseguiu desenvolver, então, veja a proeza dele, numa época que não tinha computador, não existiam satélites, nós não tínhamos aviões, nós não tínhamos tantas ferramentas. Então você precisava usar a sua própria percepção, daqui mesmo da superfície, imaginando e olhando, né, para esses continentes, os formatos desses continentes, e transcrever esses formatos em um mapa de papel. Mas o Mercator,
ele já foi um pioneiro para a sua época, porque ele conseguiu fazer um mapa extremamente próximo desses que nós temos no século XXI, por exemplo. E o Mercator é o mapa mais comum, é o mapa que mais se apresenta em livros didáticos. Só que o Mercator, na época que ele estava ajustando os seus mapas, ele se deparou de frente com uma situação. Então veja, qual é o problema? É o problema de todos os cartógrafos. Toda vez que você procura retirar essas informações que estão distribuídas nessa superfície, né, esférica, e transportar esses formatos, essas formas, para uma superfície plana, nós não conseguimos fazer isso sem que tenhamos certas distorções. E o que é uma distorção? É como se fosse um erro, tá? Imagina eu tirando uma fotografia. Por mais que a fotografia tenha tecnologia, né, o equipamento seja 4K, Ultra HD, etc e tal, nem sempre ele vai conseguir representar tudo o que você estava enxergando naquele ambiente. Seja as cores, a luz, as sombras, os formatos, etc e tal. Sempre haverá uma certa distorção. É um certo prejuízo, tá, na hora de representar isso. Então o Mercator, ele percebeu essas distorções, ele percebeu esse desafio de representar algo esférico numa superfície plana e ele precisou realizar alguns ajustes. E o primeiro ajuste que ele imaginou, que ele pensou, foi justamente escolher uma dessas duas coisas. Ou ele conseguia distorcer o formato dos continentes e preservar o tamanho deles, o verdadeiro tamanho, ou ele perdia no tamanho e ganhava na forma. Então o mapa de Mercator, ele é muito famoso porque ele é chamado de mapa conforme. Então o que ele vai privilegiar é o formato, a forma do continente. Então quando você olha para o mapa do Mercator, ele é um mapa bonito, ele é um mapa belo, você consegue enxergar as definições, né, de todas as linhas limites dos continentes. Só que tem um detalhe, ele perdeu então o tamanho, lembre-se disso. Então quando você analisa, né, essa minha projeção, e veja que é uma projeção, tá? E toda representação sempre tem desafios e não tem riqueza de detalhes. Aqui no meu caso eu não tenho riqueza de detalhes. Essa projeção vai mostrar, por exemplo, o continente americano com tamanhos distintos, diferentes. Tá? A América do Norte, aqui no caso, ela está muito maior do que a América do Sul. Notem, por exemplo, o tamanho da Groenlândia em relação ao continente africano e também à América do Sul. Veja que existe uma proporção. E aí, quando eu analiso as verdadeiras dimensões da Groenlândia, logo eu percebo que ela é muitas vezes menor do que o continente africano e muitas vezes menor do que o continente sul-americano. E aqui ela até apresenta um tamanho similar. Então significa que o formato ele pode estar próximo, mas a área está muito distante dessa realidade. Tá? Então esse aqui é o mapa conforme de Mercator, onde ele vai prevalecer com a forma, tá? Mas ele vai perder na área. Memoriza isso, ok? O mapa de Peters já é um mapa mais moderno, da década de 60, década de 70, e ele já tem como compromisso fazer justamente o contrário do primeiro. Então o que ele vai privilegiar? Ele vai privilegiar a área, o tamanho dos continentes, ele vai manter a proporção ideal correta, mas ele vai perder na distorção do formato desses continentes. Então, na hora que você for fazer seus estudos e buscar esses mapas na sua apostila, no seu livro, o que você vai perceber? Que o mapa de Peters é como se parece que os continentes foram esticados no sentido norte e sul. E aí você olha e fala assim, eu não reconheço as formas continentais. Está muito estranho, está muito diferente. Mas é porque ele escolheu preservar o tamanho. E aí, olha só, quando você compara a Groenlândia com a África, o continente africano, você vai perceber que a Groenlândia está muito pequena, que é exatamente essa proporção em termos de área. Quando você compara ela novamente com a América do Sul, você vai perceber que ela, de novo, ela está menor do que todo o continente da América do Sul, o continente americano.
Então o mapa de Peters é um mapa mais justo para preservar o tamanho das áreas continentais. O mapa de Mercator é um mapa mais justo para manter o formato desses continentes. Então sempre que nós vamos desenhar alguma coisa, sempre nós vamos ter distorções. É como se eu tivesse, por exemplo, o globo terrestre aqui, eu tenho um aluno nessa posição, um outro aluno num outro canto da sala, e eu peço para que esses dois alunos representem esse planeta, essa forma esférica, esse globo. Quando eles terminam o desenho, cada um deles vai me entregar um desenho totalmente diferente. Lógico, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma técnica diferente. E o que aconteceu é que cada um deles escolheram técnicas diferentes para a utilização e preparação desses mapas chamados planisférios, ok? Para encerrar então a nossa aula, a gente precisa saber quais são os tipos de projeções que nós temos. E hoje, para uma aula de ensino fundamental, eu vou destacar basicamente 3 tipos de mapas. Vamos começar com o primeiro, tá? O primeiro é uma projeção cilíndrica, e aí eu vou utilizar, por exemplo, essa didática para você imaginar junto comigo. Então, o que é uma projeção cilíndrica? É como se nós tivéssemos o planeta Terra, tá? Aqui nosso globo. Eu vou pegar uma folha de papel e eu vou revesti-lo como se nós construíssemos um cilindro. Percebeu? Ó, nós formamos um cilindro. Nós vamos pegar todas as formas continentais, é como se nós desgrudássemos do próprio globo e nós jogássemos essas formas continentais na parede desse papel, desse cilindro. E quando nós abrirmos então esse papel, qual seria então a surpresa que nós teríamos? Né? Nós teríamos a construção de um planisfério, que é exatamente isso que você está enxergando. É o nosso mapa mundi, né? Nosso planisfério. Então por que ele chama assim, né? Projeção cilíndrica? Porque a forma como o cartógrafo escolheu projetar as formas continentais é como se envolvesse o planeta Terra com um cilindro. Então, projeção cilíndrica, tá bom? E o resultado é justamente esse que vocês estão enxergando aqui na lousa. Mas existem outras formas de criar mapas, outras maneiras de enxergar o planeta Terra. Eu posso, por exemplo, não revestir o planeta como um cilindro, mas eu posso imaginar que eu tenho uma superfície plana, eu vou colocar o meu planeta Terra aqui em cima, e eu vou pegar todas as formas que estão aqui distribuídas no hemisfério sul e eu vou transportá-las para esta superfície plana. Quando então eu realizar essa projeção dessas imagens dos continentes, da superfície plana, para um pedaço de papel, o que nós vamos enxergar? Uma outra projeção, é um outro resultado. É o que nós chamamos, por exemplo, de projeção plana ou azimutal, tanto faz os dois nomes. Alguns livros também chamam de projeção geopolítica, que é aquele mapa que nós temos da ONU. Tá? Procurem aí na internet o mapa da ONU, né? O símbolo da ONU, é uma projeção plana. Só que olha só que interessante, na projeção plana, as definições daquilo que se pretende desenhar são mais fiéis, com menos erros, menos distorções, próximo ao centro. Mas conforme você vai indo em direção aos limites desse desenho, as distorções vão aparecendo. Então, eu representei aqui para vocês. Então, imaginem comigo, eu quero representar, aqui no caso, o Polo Sul. Então, a projeção plana, ela é super bem-vinda para representarmos o Polo Sul. Então, é como se eu encostasse o Polo Sul numa superfície plana e pegasse todo o formato do continente e transportasse para essa folha de papel. Então, quanto mais ao centro nós estivermos, tá, desenhando e observando, mais fiéis são as medidas e os contornos. Agora, conforme nós vamos caminhando para as bordas desse desenho, as distorções vão aparecendo. E aí a gente passa a não reconhecer mais tanto o tamanho, tanto quanto o formato. Já fica mais difícil, tá? Mas ela é mais utilizada para representar sempre o Polo Norte ou o Polo Sul. Posso representar outras áreas, mas ela é mais bem-vinda nessas duas representações, ok? Eu não disse, mas vale a pena a gente lembrar,
as distorções também ocorrem na projeção cilíndrica. Então, o papel, quando ele está encostado aqui, imagine aquele cilindro mais encostado próximo à linha do Equador, significa que as distorções são menores. Mas conforme nós vamos caminhando em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul, a própria curvatura da Terra não ajuda, não contribui para que esse formato continental seja projetado de uma maneira que não tenha erros, que não tenha distorção, ok? Por isso que existe azimutal. Então aqui na cilíndrica, quanto mais ao norte estivermos ou mais ao sul, maiores são as distorções. Por isso que aqui a Groenlândia e a Antártica ficam gigantescas, tá? Porque quanto mais ao norte, mais ao sul, maiores são as distorções. E aí, realmente, para encerrarmos a nossa aula, nós temos a última projeção, que é a projeção cônica, que nós utilizamos geralmente para representar apenas um dos hemisférios. Eu não quero representar os dois. Vamos imaginar que eu quero fazer um desenho só do hemisfério norte ou só do hemisfério sul. Eu posso usar uma projeção cônica, tá? É como se nós tivéssemos exatamente o desenho de um cone, um pedaço de papel em forma de cone, e eu descolasse as formas continentais e grudasse nesse cone. Quando eu abro este cone, o que eu tenho? Tá? Uma representação parecida com essa que está aqui na lousa. Procurem imagens na sua apostila sobre as projeções cônicas. Lá vocês vão entender melhor do que eu estou dizendo. E aqui você consegue perceber que as distorções são menores, tá? Mas menor aonde? Quanto mais próximo dessa região polar, menor é a distorção. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior será a distorção. Então, o que nós aprendemos? Que existem várias maneiras de se representar a superfície da Terra em tipos variados de mapas, e nós sabemos também que nem sempre nós temos 100% de garantia de representar com qualidade, com fidelidade, com perfeição as formas continentais e oceânicas numa folha de papel. Ou melhor dizendo, em um mapa, tá? Existem tecnologias que podem ajustar isso, mas seria uma conversa para uma próxima aula. Beleza? Bons estudos. Não deixem de procurar os tipos de projeções e realizar as suas pesquisas e leituras sobre o assunto. Aquele abraço, então, até a próxima aula.